Porque a aposentadoria por invalidez é direito do trabalhador ou trabalhadora que fica permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade profissional. E hoje, no quadro Eu Tenho Direito, a advogada Sheila Sodré vai falar sobre esse assunto. Maravilhosa Sodré já está aqui. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, Desica. Quando a gente fala sobre invalidez, eu acho que tem algumas aposentadorias que a gente fica meio na dúvida. Quem tem direito, o que é que precisa fazer para ter direito a esse tipo de aposentadoria? Como é que é essa aposentadoria por invalidez, Sheila? Olha bem, Desirê, a aposentadoria por invalidez é exatamente quando a pessoa que é beneficiária do INSS ou assistido do INSS deixa de trabalhar por algum problema de invalidez. Ele contribuiu um certo tempo, não precisa, aquela história, não precisa idade, não é uma questão de tempo de contribuição. Por algum motivo ele ficou inválido para o trabalho. E por meio de, claro, de um processo junto ao INSS, ele foi aposentado e não pode mais trabalhar por invalidez. O que as pessoas não sabem é que ao longo do tempo, esse estado que te deixou inválido, ele pode gerar uma necessidade de um acompanhamento constante de um cuidador. E aí o que acontece? Você pode ter se aposentado, por exemplo, com um salário mínimo, 2 salários mínimos por invalidez, tá? E com o longo do tempo, vamos pensar uma invalidez por um Alzheimer ou por alguma outra doença, mas ao longo do tempo você desenvolveu ou foi descoberto um Alzheimer. Você vai precisar de alguém o tempo todo ao seu lado. Então, isso vai gerar um custo a mais. E isso significa que o INSS, ele é obrigado a acrescentar na sua aposentadoria o valor de 25%, o percentual de 25%. Isso, imaginar, mas eu já estou recebendo sobre o teto do INSS, já estou ali no teto do INSS. Não importa, vai receber mais 25%, porque é um direito. Agora, o direito, Desica, é exclusivamente, administrativamente falando, é exclusivo para aquelas pessoas que se aposentaram por problema de saúde ao ponto de ter uma aposentadoria por invalidez. Tá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muita gente considerou uma injustiça, porque eu poderia muito bem estar aposentada por tempo de contribuição e aí pegar um problema, adquirir uma doença autoimune que me deixa de cama, sem comunicação, sem nada, precisando realmente de alguém 24 horas. E aí eu não posso ter esses 25, Sim. Porque a minha aposentadoria foi por tempo de serviço. Então, a gente como beneficiário do INSS, como contribuinte que contribuiu esse tempo todo, poxa, por que eu não teria direito, né? Então, isso foi levado para o judiciário, né? O judiciário analisou, a princípio estava tendo assim, várias decisões a favor, mas aí, como aquela grande história, né? Depois de grande intervenção mesmo do Ministério Público da União, por conta do custo que isso ia gerar para os cofres públicos, Ficou acabaram só para invalidez, né? Negando. Para aquelas pessoas que chegaram a entrar com o processo, que teve esses benefícios, Desirê, eles permaneceram. Quem recebeu antes, por exemplo, quem chegou a receber, não vai ter que devolver. Tá. Porque receberam de boa fé por decisões judiciais. Então, só no caso realmente quem transitou em julgado à época é que pode ter ficado. Mas, infelizmente, o que tem que ter atenção é: eu posso estar aposentado por invalidez e não estar ainda usufruindo dos 25%, porque eu nem sabia que eu tenho esse direito. Agora, Sheila, essa questão dos 25% é realmente em casos onde a pessoa necessita de um cuidador para dar suporte a ele, né? Exatamente. Porque quando ele for requerer isso, que não é algo complexo, quando ele vai requerer isso administrativamente junto ao INSS, ele vai ter que justificar o grau que a pessoa está. É um problema seríssimo, a pessoa está sem poder se movimentar, não sai de casa, imagina. E depende também da profissão que a pessoa exerce, né? Porque muitas vezes pode acontecer de você ter, sei lá, amputou um dedo e aquilo pode atrapalhar no seu trabalho e isso pode ser também um motivo de aposentadoria, por exemplo. Por invalidez, hoje em dia, não, viu, Desirê? Não mais. Porque quando, às vezes, você faz a própria INSS, ele tem grande dificuldade de dar uma aposentadoria por invalidez em relação a isso.
isso, porque eles fazem o que? Adaptações para você... Pode mudar a função. Exatamente. Realmente, e eu digo isso porque nós temos vários casos, né? O ouvinte, quem está nos assistindo aqui, pode conhecer várias pessoas que tiveram essa aposentadoria, às vezes por algum tipo de câncer, por algum outro tipo de enfermidade, mas ao longo do tempo se agravou o problema de saúde. Então, não era para ter pedido no passado, pode ser pedido agora. Tá. Porque o problema da saúde, ele pode agravar com o tempo. Então, é não perder o time desse direito, porque vai contar e vai aumentar com a data retroativa ao seu pedido administrativo. A gente sabe, Sheila, né, que sempre o contribuinte tem alguma queixa a fazer sobre o INSS, principalmente em casos onde tem que fazer a perícia e no caso, né, de uma aposentadoria por invalidez, passa por essa perícia, tem todo um processo e um trâmite a ser seguido. Aí, no caso, Sheila, se você está lá naquela fila de espera, né, para passar pela perícia, para ter o seu direito assistido com relação a essa aposentadoria por invalidez, esse período onde você fica esperando essa aprovação da perícia, de lhe conceder esse benefício, né, da aposentadoria por invalidez, depois o beneficiário ele pode ganhar o retroativo do valor enquanto ele for aguardando? Recebe. Se tem uma coisa que o INSS tem respeitado muito, Desirê, é exatamente o prazo do processo. Eu dei entrada, eu fiz esse requerimento administrativo, então é a partir daquela data. Então, e principalmente se na documentação que você for dar entrada, a doença pode até ter sido no passado. Por exemplo, agravou o caso dos meus pais ou da minha mãe que está acamada, já faz uns 4 meses, 5 meses. Eu só soube agora, eu vou dar entrada agora. Eu dei entrada, não perco o tempo. Primeiro, eu vou ter que agendar, eu vou dar entrada. Hoje, tudo pelo Gov, né? O INSS pelo Gov. Você já deu logo a entrada. Meu INSS, né? Você entra pelo gov.br. Então, você já dê logo entrada, acelera esse processo, porque realmente nós temos um funil no INSS que vai estreitando realmente, que se chama perícia, agendamento de perícia. O governo tenta botar terceirizados, mas não tem jeito. Então, o quanto antes, mas durante esse processo, quando for deferido os 25, esse adicional de 25 sobre a sua pensão ou sobre a sua aposentadoria, com certeza você vai receber retroativo. Então, vamos fazer o seguinte, você vai lá no nosso WhatsApp, se você quiser tirar qualquer dúvida sobre esse assunto, aposentadoria por invalidez, vai lá, 98893-3999. Sheila volta no próximo bloco e aí a gente vai responder essas dúvidas, tá bom, Sheila? Perfeito. Ó, minha gente, agora vamos falar sobre empresas, vamos responder as dúvidas dos nossos telespectadores sobre a aposentadoria por invalidez. E já chegou aqui a Alice, viu, Sheila? Tô vendo a letrinha bem pequena. Letrinha Alice, pequena, ajuda a gente, mulher, que a gente fica aqui, ó, perdida. Boa tarde. Um familiar tem 40 anos, mais de 20 anos de contribuição previdenciária e foi diagnosticado recentemente com quase 50% da visão perdida por causa de um glaucoma que já trata há muitos anos. Ele fez todos os exames e a médica informou que dá para ter direito à aposentadoria, só que ele precisa procurar um advogado. A dúvida dela é, ele tem direito a essa aposentadoria por causa de ser uma doença que afeta diretamente a visão, ele precisa fazer o quê? Procurar quem para conseguir essa aposentadoria? Desde já agradeço. Obrigada, Alice, pela dúvida, viu? Um cheiro. Olha, realmente a gente tem que agradecer, porque às vezes a dúvida de Alice pode ser a sua dúvida. Sim. Olha bem, antes do advogado, a própria INSS, o que o assistido do INSS ele tem que entender e ele vai precisar é do médico. O médico particular, o médico que está acompanhando, é ele que vai instrumentalizar, Desirê, a condição física, né, às vezes psicológica, de quem está pretendendo a aposentadoria por invalidez. Então, se a médica dele já disse que o caso dele é muito grave, ele vai perder a visão, né, vai perder parte da visão, assim, mais de 50% já está comprometida por conta desse glaucoma. E ele precisa, né, o trabalho dele depende, claro, dele enxergar, porque a gente tem problemas sérios com visões monoculares, que dá outro tipo de direito, são outras questões. Então, ele precisa, antes de ir para o INSS, antes de ir para o advogado, pegar o máximo de documentação desses laudos, de todos esses exames, histórico, guarde, porque às vezes o cliente tem um bom direito, mas não tem o documento para provar aquele direito. Então, junte tudo isso e sim, de porte disso, você agende uma perícia junto ao INSS e vá com o seu advogado. Por quê? No caso da negativa do INSS, você já está bem fundamentado para poder requerer isso em juízo. Ô, Sheila, existe uma lista de doenças ou isso não é
tão assim certinho, vai depender de fato da função que você exerce e a doença que você tem. Porque como você falou, né, em alguns casos, se a pessoa perder um dedo, aquilo não vai afetar o trabalho, exatamente, né? Ele pode receber um adicional, outra coisa referente a isso, mas não uma aposentadoria por invalidez. Olha, Leonora, muito obrigada pela... Já passou para pergunta, Leonora? Não, calma, não. Eu só queria saber se tem essas não, doenças... a aposentadoria por incapacitante, que é essa que a gente está falando do adicional do 25, Dezica, ele realmente fica incapacitado, ele não faz uma readaptação para um novo trabalho, realmente. Mas não existe uma lista pré-definida? Olha, essa questão é para perdas de movimento, você tem por conta de braço, às vezes, eu tenho um cliente, por exemplo, que já perdeu um braço, ele não é aposentado, ele recebe um auxílio por conta disso, entendeu? Por conta da perda de cada membro, mas ele pode não impossibilitar de exercício de trabalho, por exemplo. Vai depender se foi acidente de trabalho, porque tem as indenizações. Então, é algo muito mais específico. Para a gente pedir uma adicional, né, por incapacidade, realmente é algo que lhe impossibilite de ter qualquer tipo de trabalho. Aí agora a gente vai à dúvida da Leonora. Um beijo, Leonora, obrigada. Ela é aposentada por invalidez pelo governo do estado e ela quer saber se pode receber esses 25%, né? No caso, é o que Sheila já falou, só se ela precisar de um cuidador para ajudar. É isso? Tô errada, Sheila, não aprendi nada. Dezica, porque olha bem a informação que Leonora nos passou ali, que foi muito importante. Nós temos duas coisas, nós temos um regime próprio de previdência e o regime geral. Essa legislação dos 25, desse adicional, é para o regime geral, para quem é aposentado pelo INSS, para quem é seletista, para quem contribui pelo regime geral. No caso específico de Leonora, ela fez questão de dizer, ela é PB-Prev, é governo do estado. Então, no estado da Paraíba, não tem essa legislação. Tá vendo? Porque é importante estar atento, porque só acontece se tiver mudança do legislativo. Então, você tem que cobrar isso. Mas, infelizmente, a aposentadoria do estado não tem esse direito. Ó, tá vendo, minha gente? Quando a gente acha que tá aprendendo, vem Sheila e quebra as pernas aqui, dizendo, não, minha filha. Mas é importante, né, Sheila? Porque, às vezes, a gente tem uma noção geral, acha que, eu me enquadro ali, mas nesse caso, como ela foi aposentada pelo governo do estado, trabalhava no governo. Se fosse prefeitura, também era a mesma... Depende, porque nós temos prefeitura seletista e nós temos a prefeitura estatutária. Então, assim, realmente é o regime. É regime geral, é o INSS. É essa legislação que a gente está sempre falando aí, que é a maior. Se não, elas são as regimes próprias do estado ou regime próprio do município. E aí a legislação, ela é específica para cada um. Boa parte dela acaba sendo muito parecida, mas alguns benefícios, assim, tem que ser por meio de lei e a lei é específica. Gabriel Guedes também mandou mensagem pra gente, obrigada. Minha mãe é pensionista e depende de alguém 24 horas por dia. Ela tem esse direito aos 25%? Olha aí, Gabriel, foi o que a gente falou sobre as questões judiciais, que tentamos, por meio do próprio judiciário, estender esse direito. Infelizmente, não. É um direito estabelecido em lei. Se você tiver aposentadoria por invalidez e realmente precisar, não tem empecilho do INSS, não é comum o INSS negar esse direito, mas é exclusivamente, conforme o texto de lei, para aquelas pessoas que são aposentadas por invalidez. E volto a dizer, se realmente tiver alguém aposentada por invalidez e precisar e ter ali todos os laudos, fotografia, junte tudo, aprenda, gente, que nesses casos a fotografia, não só laudo, influencia e é a prova viva que em muitos casos só a foto ajuda, viu? Sim. Só dando uma força em relação a já vocês vencerem esse primeiro passo junto ao INSS. Pra gente finalizar, tem muita dúvida, mas a gente vai ter que parar na Penha, tá? Então vai lá no @Sheila_Sodré, que ela vai tirar outras dúvidas. A Penha mandou o seguinte: meu irmão é aposentado pelo BPC, que não é uma aposentadoria. Olha, Denise, já aprendeu. Aprendi. É um benefício assistencial. E está acamado desde o início da pandemia, depois de um AVC. Eu gostaria de saber se ele se encaixa no caso desse direito de pessoas que precisam de cuidador do INSS, que pode ter esse acréscimo. Mas aí, no caso, já começa porque ele é BPC, né, Sheila? E é isso mesmo. Reforça aí pro pessoal do É isso mesmo, Desirê, porque assim, como eu digo, a gente tem que conhecer os nossos direitos. Então, assim, deixar aquela ideia de que tudo é aposentadoria. Não é. Nós temos aposentadoria, nós temos pensão, nós temos auxílio. Então, nesse caso, o BPC é um direito assistencial, é um benefício assistencial com a regra própria bem específica, que nós já fizemos um programa muito bom sobre isso. Então, ele, infelizmente, não dá direito, como também não vai gerar
nenhum tipo de pensão. No caso dele falecer, se vai deixar isso para não alguém, existe. Né? O direito é personalíssimo dele pela situação em que ele se enquadra no âmbito familiar. Ó, como eu falei, né, não dá mais tempo, mas vai lá no @Sheila_Sodré, que é o Instagram de Sheila, e como ela falou, sempre tem conteúdos. Tudo que a gente divulga aqui no programa, ela posta no perfil dela, então você pode rever quantas vezes você quiser e, claro, tem outros assuntos bem bacanas também. Sheila, por hoje, muito obrigada, viu? Até mais, até quarta, um cheiro. Agora deixa eu levantar que ele sempre também traz boas dicas pra gente, é o nosso vaqueirinho. Top de linha, chama na bota. Menino, fizesse uma camisa personalizada, volta foi? Comigo, bebê, e chama na bota. Paraíba, que hoje tem Zé Vaqueiro. Por que volta que bebê contigo? Zé Vaqueiro, calma. Mas filha, menina calma, que não gosta de cantar organiza, música, não. vou dizer a Maria. Pode apertar o dedo que ela gosta. Pode. Quem gosta de apertar? Quem? Menino. A música do interprete mal, não. Vai, Olha vai, só, vai, vaqueiro. hoje, quarta-feira, é dia de São Pedro, o homem das chaves. Abriu Solta... a chave. Menino, por isso tava chovendo. É dia de São Pedro. Quando é dia de São Pedro, tem que chover, meu amigo. Porque É ele é quem verdade. manda nas chaves, é quem autoriza. As chaves do céu, né? Hoje também é dia do Papa. Hoje é também dia do Papa lá em Roma, que nos proteja sempre. E olha só, bacana, nessa animação toda, eu quero mandar um forte abraço à filha do Chico Paraíba, a Alana Maiara, faz aniversário hoje também. Menino, Chico, é cheio de filha. Arrasou, viu, Chico? Chico tem 2 filhas. Ah, muito bem, parabéns, viu, Chico. Falei agora, errado. queima de ofertas hoje e amanhã. Mas mamãe me dizia lá no interior, meu filho, o que tiver de fazer, faça hoje. Não deixe nada pra amanhã. Então corre uma das nossas lojas, aperta o dedo aí, menino, em cima e solta a primeira caixa de som. Hoje tá na promoção top de linha com LEDs coloridos, pega até briga de vizinho por R$12 de R$ 69,90. Da Unvox, o negócio é bom, viu? Tem mais, olha só, tem pranchinha pra deixar a mulher mais bonita e bela para o show do Zé Vaqueiro hoje. Top de linha. Show. Eu falo do Zé Vaqueiro porque eu gosto do Zé Eu Vaqueiro. também, ele é maravilhoso. Top de linha, por R$10 de R$ 7,99. Meu Deus do céu, isso aí tá bom demais, né, pra comprar. Preço Só de não tapioca. compro, que agora eu sou cacheada, então eu não boto mais pranchinha. Mas quem quiser o cabelo lisinho, tudo certo. Eu não uso nem peito, né? Porque eu tenho não um chapéu direto precisa. na cabeça. Ó, smartphone para ficar bem conectado, Chico baixou. Era de R$ 139,90, agora baixou para R$ 10 de R$ 129,90. É a queima de ofertas, queimando tudo hoje e amanhã. Mas visita hoje uma das nossas lojas. Aperta o dedo e solta o Zé Vaqueiro para ir embora. Ei, vem cá, tu que é locutor, né? Você não é só o merchandise da loja, é locutor. Eu sou locutor. Como é que você faria a locução de Duz, se tivesse na sua prateleira? Como é que seria? Na venda? Não, claro que ela não tá. Mas assim, de talento, talentosa. E agora? Vamos lá. Dui Borges, que é a nossa próxima convidada desse programa. Aí você quer que eu venda ela? Não, amigo, assim, o vender é assim, né? Não necessariamente que vão pagar alguma coisa, mas é um negócio assim. Com vocês agora, ela, apresentadora que está arrebentando todas as noites aqui na telinha do SBT Paraíba, Dui Borges! Pra lá! Não era isso que eu queria, não. Ele não entendeu, não, gente. Eu acho que eu falo grego aqui, porque eu